Bom dia a todos. Aqui, muito feliz aqui de mais uma vez estar podendo moderar um painel muito importante dentro do Assuntos Concretos, em parceria com uma parceria com a BCP, sobre Cimento Portland e a Concrete Show. Hoje o nosso tema vai falar sobre o mercado de cimento, vamos falar sobre perspectivas, vamos falar os desafios que temos enfrentado nesse mercado, né? E como convidados, a gente tem o José Eduardo Ferreira Ramos, que é presidente da Cimento Nacional, o Roberto de Oliveira, que é presidente da Cimento Mizu, e o Emanuel Mitsu, que é presidente da Apodi Cimento. Aqui nós vamos bater um papo, nós vamos conversar sobre esses diversos temas, né? E vou primeiro passar a bola para os convidados, dando um bom dia a todos, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindos aqui ao nosso Assuntos Concretos. José Eduardo, você quer começar, por favor? Claro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com os colegas discutindo aí o mercado de cimento e as tendências aí. Estou à disposição. Emanuel. Bom dia a todos. Muito obrigado por o convite e espero que vamos a ter um insight na indústria e os impactos desta pandemia, não? E ter uma conversa muito útil. Obrigado. Obrigado, Manuel. Roberto. Pessoal, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite e espero responder as perguntas contento de todos os ouvintes e telespectadores. Eu represento aqui a organização Polymix, que tem os principais negócios de concreto, brita e cimento. Eu represento aqui, no caso, o negócio cimento. Perfeito, Roberto. Bom, então, para a gente começar essa nossa conversa, né? O primeiro ponto que realmente todo mundo quer saber é como que cada uma das empresas e como o mercado tem, na sua visão, na visão de cada um, como é que ele tem reagido a esse momento em que a gente teve que botar, digamos assim, pisar no freio, né? Mas que efetivamente o segmento de construção seguiu em frente, né? Por força até das demandas que o mercado tinha, né? E que atitudes que vocês tiveram que tomar dentro da empresa, para fora da empresa, né? Para que realmente garantisse a continuidade dos negócios. Então, vou começar com o Zé Eduardo, né? Para falar um pouco sobre esse tema. Ok. Bom, a gente vinha aí de uma retomada, né? O setor de construção civil e o cimento, por consequência, já vinha apontando por uma pequena recuperação já em 19. Então, a gente já estava se preparando, todo o setor, para uma retomada que vinha acontecendo já no final de 19, o mercado já vinha melhorando, e pelo primeiro ano, depois de 4 anos de queda do consumo de cimento, o ano de 19 foi um ano positivo. Houve um crescimento pequeno, mas houve um crescimento de 3,5% no consumo de cimento. Então, a gente, todo o setor, a nossa empresa também, já estava se preparando ao fazer o orçamento de 2020 para um crescimento, com a continuidade do crescimento também nessa faixa de 3,5%, 4% para esse ano. Aí, infelizmente, veio essa questão da pandemia e as empresas tiveram que se preparar para isso. Então, várias medidas foram tomadas de revisão de investimentos, de contenção de gastos, de compras e preparação das fábricas para suportar essa situação. Então, a gente tomou todas as medidas nas fábricas de segurança e higiene, aumentamos o número de ônibus, ampliamos os refeitórios, enfim, todos os controles de portaria, enfim, com temperatura, etc. Então, a gente tem conseguido manter aí uma situação muito sob controle em termos de casos nas nossas fábricas. E, em termos de negócio, realmente, o mês de março
onde começou, houve uma queda expressiva na segunda quinzena. Mas, por várias circunstâncias, a construção civil acabou não parando na maior parte do país, e o mercado reagiu positivamente aí no mês de abril e maio. Então, abril e maio foram meses assim, um pouco abaixo, mas próximos do que vinha acontecendo antes da pandemia. Então, acabou nos surpreendendo positivamente, quer dizer, a construção civil realmente não parou na maior parte do país, e talvez o efeito aí desse apoio aí do governo para as pessoas, os R$600, enfim, e mais, porque a gente sabe que o Brasil ainda tem uma porcentagem de autoconstrução muito grande, né, o famoso consumo formiga, então isso acabou mantendo ainda um volume interessante de consumo. A dúvida é daqui para frente, que eu acho que é uma grande questão que a gente deve colocar agora, né? Perfeito, claro. Inclusive, tem gente que até a gente chegou, teve até uma pessoa que mandou uma pergunta para a gente aqui pelo site, justamente questionando se isso aqui é um voo de galinha que a gente está vivendo também, né? Em função digamos, de uma demanda adicional que apareceu em função do distanciamento, né? Então, como se fosse de puxadinho, uma série de coisas aí que aconteceu em função disso. Manuel, você gostaria de comentar também, por favor? Sim, obrigado, hermano. Eu não vou repetir o que falou Zé, que é verdadeiramente como passaram as coisas na nossa indústria, mas só dar duas coisas, não? Que no momento do anúncio da pandemia, com os fechamentos que aqui no Nordeste foram bastante drásticos, não? Imagina que nós fizemos nosso plano emergencial, não? Uma perda de vendas da ordem de 72%. Essa era a dinâmica de este fechamento da economia, não? E a verdade é que isso não passou. Como você falou antes, tanto abril, que era um pouco mais frouxo, não? Mas maio foi praticamente no normal. E, evidentemente, eu acho que toda a indústria, porque somos uma indústria com muito emprego, direito e indireito, não? E então nossa responsabilidade é enorme com nosso pessoal, não? E então eu acho que a indústria reagiu com muita eficiência, não? Muita eficiência, muito rápido. E aí gostaria de destacar também que calculamos as ajudas do setor com os dados do nosso sindicato SNIC para as sociedades por acima de 60 milhões de reais global, demais dos gastos de cada empresa para seu próprio pessoal, não? Então eu acho que a indústria foi uma das indústrias que reagiu muito bem, e que evidentemente agora está com este grande ponto de interrogação para o futuro, não? Perfeito. Roberto, você gostaria de complementar alguma coisa, por favor? Os colegas aí abordaram muito bem o tema e acrescentaria que nós estamos vivendo um novo normal. Com todos os cuidados que foram citados aí pelas empresas, esse novo normal é o trabalho remoto. Então, todas as organizações dos colegas, como a nossa, está vivendo um novo tempo. E esse aqui é uma forma nova de se comunicar, muito fácil, muito rápida, e é a videoconferência. Então, estamos aplicando de forma muito intensa na nossa organização, todos os nossos negócios, trabalho remoto, preservando a saúde dos nossos colegas e com aumento verificado de produtividade. Interessante. Eu até comento aqui que eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, porque a minha agenda aqui está lotada. Falando alguns dados mais adicionais ao que foi dito, eu diria que as reformas estruturantes iniciadas em 2019 propiciaram o início da retomada
da construção civil. E que a baixa taxa de juros, né, nós temos a taxa Selic aí próxima de 13, com tendência a baixar, as pessoas se viram motivadas a investir em construção civil. Então, grande parte dessa retomada é daquelas reformas estruturantes e também dessa baixa taxa Selic que incentiva as pessoas a investir em ativos. Sobre o futuro, né, o voo de galinha, eu gostaria, não sei se agora ou se na próxima pergunta, mas eu tenho uma resposta interessante para esse voo de galinha. Não sei se agora ou posso fazer depois a minha colocação. Não, Roberto, já vamos virar seguir para a próxima pergunta e você começa a nova rodada, justamente falando sobre as perspectivas, né? Em função das lições aprendidas que a gente teve agora, né? Ou estamos tendo, quais os seus caminhos que já estamos preparando para trilhar, para justamente a gente retomar e realmente em termos de perspectivas o que a gente tem pela frente. Ok, obrigado. Então a pergunta que eu sugiro que façamos é a seguinte: por quantos anos nós queremos crescer? 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 50 anos? A Nova Zelândia cresce há 50 anos a taxas de 3%. E se você são taxas compostas, se você fizer essa composição, não é 5 vezes 30, né? É um crescimento muito maior. Então, essa pergunta que nós temos que nos fazer: queremos crescer, queremos voo de galinha? Daqui a 3, 4 anos voltar ao patamar? Se você analisar a nossa história, nós estamos cheios de voo de galinha. Eu acho que a população e todos nós não queremos mais. Nós precisamos de reformas, as reformas realmente que deem segurança aos investidores para que isso se mantenha ao longo desses 50 anos. Quais reformas? Todos nós já sabemos quais são. E até eu fico curioso em saber por que isso não se divulga. A reforma tributária, reforma política, a reforma administrativa, a reforma jurídica, que dê segurança para os investidores privados, nacional e internacional, para que consigam ter segurança nesses investimentos que são necessários. Ora, o Brasil investe apenas 2% do PIB em infraestrutura. É muito pouco. Se você fizer uma análise aí nos últimos 30 anos, é muito pouco. Nós temos que investir 4%, ou seja, 4%. Nós temos 2% que representa 140 bilhões. Se nós formos para 4%, são 380 bilhões. E isso teria que ser investido 4% durante 20 anos para eliminar os gargalos. E como o Brasil é um produtor, é agronegócio, é forte, então nós temos que ter rodovias, ferrovias, portos, aeroportos que facilitem o escoamento da nossa safra, tornando mais competitivos do que já somos. Então, deixo aí o meu comentário sobre o que eu espero do futuro. Espero que realmente essas reformas sejam implementadas com a maior rapidez possível para que a gente cresça 50 anos, 3%, e não 5 anos, 5%. Perfeito. Acho que essa visão mais estruturante da economia e que a gente tem que olhar no longo prazo com políticas adequadas é muito importante em termos de previsibilidade para o mercado, né? Porque a indústria ela tem que se preparar, ela tem que ter um planejamento adequado, né? Eu acho que isso, digamos assim, dica para os nossos líderes, né? É importante para que a gente possa efetivamente ter uma indústria cada vez mais saudável e responsiva às demandas do mercado. Manuel, você gostaria de comentar alguma coisa? Sim, eu acho que o que colocou aí, Roberto, estou totalmente de acordo. É evidente que o Brasil tem que entrar nessas reformas, muito, muito importante. Eu acho, são 2 coisas aqui que temos que considerar. No momento, vendo a Brasil, Brasil é um país com uma riqueza enorme, com uma riqueza verdadeiramente em todos os segmentos, praticamente das matérias-primas, da alimentação, energia, em todo. E então, eu vejo que também o capital privado tem ganas de entrar no Brasil, de investir no Brasil. E isso é também o que passou
o que passou na empresa Apodicimento e passou na Brenan também. Então, se existe essa visão geral no mundo para o Brasil, o mundo vê o potencial do Brasil, mas o problema é que certamente são essas reformas. Agora, se nós temos que entrar um pouco em números, eu diria uma coisa. O Brasil, nesse momento, no cimento, falando do cimento, não, está consumindo per capita uns 260 quilos, quando temos uma média no mundo por acima de 500 e uma mediana por acima de 350. Não? Então, se de isso vemos só os países em desenvolvimento, aí temos números de 700, 800, sem contar China, que chegou a 1.200, não? A uma tonelada, 200 quilos por consumo de cimento por habitante. Então, eu acho que aí existe um tremendo potencial para o Brasil e, evidentemente, para nosso setor. E nisso, simplesmente adicionaria o tema das falhas do sistema nesse momento, que principalmente estão ao nível de infraestrutura e ao nível do déficit habitacional. Podemos falar mais com alguns números em frente. Perfeito. Eduardo, você gostaria de complementar? Acho que o Roberto e o Manuel já falaram bastante coisa importante. Eu acho que a carência de infraestrutura é enorme, né, no país inteiro. Quando a gente fala de estrada, rodovia, saneamento básico, tudo. Então, eu acho que isso segue uma perspectiva, mas precisa ter necessariamente estabilidade das regras de concessão, das PPPs, tudo isso a gente sabe que é fundamental, uma vez que o governo, ele mesmo não tem essa capacidade de investimento. Então, precisa da iniciativa privada para isso. Então, esse ordenamento aí jurídico e estabilidade de regras, eu acho que é fundamental. Agora, também, essa pandemia tornou, assim, escancarou as diferenças sociais, né, que a gente tem. Eu acho que isso torna ainda radical a necessidade de uma ação coordenada de governo para superar questões de moradia. Hoje a gente está vendo a dificuldade de se controlar uma pandemia em comunidades. Quer dizer, até quando a gente vai conviver com isso? Ou vai conviver com falta de água, falta de saneamento? Tudo isso é investimento, tudo isso é obra civil, enfim, é cimento. Né? O cimento, de certa forma, está associado à qualidade de vida como um todo, seja na infraestrutura, seja na moradia. Né? Então, eu acho que as reformas, a estabilidade jurídica, porque o resto, assim, a situação de juros que a gente tem hoje na economia favorece. Quer dizer, assim, a gente está vivendo uma situação de juros baixíssimos, quer dizer, a gente teria aí um plano de fundo muito interessante para facilitar financiamento, que é um outro driver importante na questão da construção organizada, né, do mercado imobiliário. Então, existe um ambiente positivo como um todo, mas realmente a gente depende mais de programas de governo e de mais determinação aí nas soluções dos problemas crônicos que a gente tem e de infraestrutura e de moradia. Então, acho que a perspectiva, o Brasil segue sendo um país cuja tendência de crescimento de construção civil e de mercado de cimento muito positivo. O Manolo falou aí a questão do consumo per capita, que é baixíssimo no Brasil, né? E falta tudo ainda. Então, assim, a perspectiva é muito boa. Agora, precisa realmente a gente botar nos eixos aí o planejamento. A gente tem que planejar esse país de uma maneira mais organizada. Exato, Eduardo. Acho que esse é um ponto fundamental. E você trouxe o tema de saneamento básico, né? Aquela famosa obra que não aparece, por isso que o político não gosta muito, né? Mas que é fundamental para que a gente tenha realmente uma melhoria do nosso IDH, realmente que a população possa realmente ter uma qualidade de vida melhor, né?
existe, isso está correndo no Congresso já há algum tempo, né? Um marco para o saneamento, para que a gente possa fazer ações, né? No dia mesmo, o ministro comentou que ele acredita que até o final do ano se possa fazer a privatização da SEDAI, lá no Rio de Janeiro, assim como também um investimento bastante elevado, já, se não me engano, na Companhia de Águas e Esgotos do Amapá. Né? Como é que você enxerga esse tipo de ação mais, digamos assim, estruturada em termos de uma política para rodovias, uma política para saneamento, uma política para portos, ou seja, investimentos amplos em infraestrutura, com a parceria, em parceria público-privada ou com investimentos internacionais? Sigo eu? Por favor. Eu acho que esse é um caminho, né? Eu acho que vontade política, determinação, ter um planejamento, ter uma sequência naquilo. Quer dizer, a gente ouve falar de obra parada, quer dizer, um país como esse tem não sei quantas obras paradas, quer dizer, a gente tem que ter uma continuidade, a gente tem que ter um plano, um mínimo, um projeto mínimo de país em termos de infraestrutura como um todo. E as soluções estão aí. A nossa associação, nós temos a BCP, que é a Associação Brasileira de Cimento, que tem assim, uma quantidade de informação, um acervo em todas essas áreas, que a gente tenta apoiar, não só nas questões de saneamento básico, mas de pavimentação, diversas formas de pavimentação, apoios às cidades. A gente tem soluções diversas para cidades, sistemas construtivos. Vamos dizer, a engenharia brasileira, ela existe, ela é muito boa. Então, acho que o que precisa de uma engenharia social um pouco melhor, uma engenharia política melhor, para botar todo esse conhecimento na prática. Então, a nossa associação é sensacional, ela tem cursos, tem informação, até recomendo, né, a bcp.org.br, eu acho que tem aí um acervo fantástico de soluções em todos os sentidos de infraestrutura e de moradia também, né? Então, eu acho que é vontade política, eu acho que essa pandemia pode ajudar um pouco nesse sentido, né? A pandemia trouxe, acho que nivelou todo mundo, né? Todo mundo ficou com medo do bicho. Então, todo mundo é igual perante ao Covid. Então, espero que isso gere um sentimento mais de espírito público e a gente possa efetivamente enxergar políticas de médio e longo prazo, né? Perfeito. Se permite, hermano, só adicionar sobre isso, evidentemente, o que falas é muito correto. Os modelos existem, e os modelos estão já aprovados em vários países, tanto nos Estados Unidos como na Europa, muito. E exatamente poder fazer a infraestrutura à base de capital privado é uma coisa que faz isso, que dá nisso o conceito de negócio de longo prazo, não? Porque as obrigações são grandes, sempre as obrigações contratuais, e são para 20, 30, 35 anos. Então, é um modelo que funciona e só adicionar que vejo que aqui no Brasil, isso exatamente está agora entrando como um plano do governo. É muito importante, sem quitar importância do que falou o amigo Roberto anteriormente, que isso tem que ir com um marco judicial bem adaptado para esse desenvolvimento. Perfeito. Roberto, se você fazer algum comentário antes de eu partir para as perguntas daqui da audiência? Vamos dar chance para a nossa audiência aí, que estão nos prestigiando. Então, eu vou trazer a primeira pergunta que chegou aqui, que foi da Nicole Borges, né? E ela pergunta ao que se deve a falta de cimento na região norte, né? Seria um efeito associado à pandemia ou mais à logística, aos desafios próprios da região? Mas a que se deve a falta de cimento na região norte?
Você gostaria de comentar? A Cimento Mizu, na organização Polimix, nós temos uma unidade em Manaus. E qual cidade que ela está se referindo? Ela falou região norte, simplesmente. Ela não Olha, nós temos a nossa unidade ali em Manaus e estamos atendendo praticamente todo o norte do Brasil. Então, eventualmente, se essa senhora aí puder depois me mandar a cidade que ela está com déficit, nós vamos analisar por quê. Mas, realmente, a região norte é vasta, só que esbarra no quê? Na infraestrutura. A região norte é quase do tamanho de vários países. Então, para você se deslocar lá, não tem estradas e é praticamente via fluvial. Mas eu gostaria de que essa senhora aí me passasse a localidade dela, que nós vamos dar um jeito e vamos atendê-la, com certeza. Roberto, ela acabou de digitar aqui que é Tocantins. Tocantins. Então, nós vamos fazer o esforço para atender a senhora. Vamos conversar. Mas seguramente, se me permite, Roberto, seguramente no princípio da pandemia, não, toda a cadeia de transporte foi impactada, não? O tema dos controles entre estados, o tema das cargas de retorno, não, foi impactada. E então eu imagino que como o norte é praticamente importador do cimento, não, depende do cimento ou do clinker, em vários casos, precisa material de parte de outros estados, como uma cadeia assim um pouco doente, não? Sofreu um pouco com a pandemia. Mas, de qualquer forma, nós vamos atender a senhora. Vamos fazer todo o esforço. Perfeito, ótimo, excelente. Aí também chegou a pergunta aqui do Walter Frigieri, né? Como é que vocês estão vendo os diversos segmentos do mercado de cimento após a passagem do Covid? Em termos de infra, residências, varejo, vocês já comentaram um pouco, mas individualizando aqui esses segmentos de infra, residência e varejo, como é que vocês estão enxergando? Manuel? Bom, eu diria o seguinte, com o padrão que temos hoje, no Brasil temos ainda mais que 50% do cimento ensacado, que significa varejo. Então, isso é uma coisa que, como falávamos antes, tem que ver com o estado de desenvolvimento do país, não? Normalmente, com uma normalização mais forte das obras, não? E monitoramento e fiscalização, não? O setor do varejo teria que ir ajustando-se para participação mais baixa. É coisa que vimos nós todos nos mercados do mundo, não? Mas ainda o tema, não estamos aí, principalmente as regiões do Nordeste, Norte e Nordeste, são regiões que dependem muito, que consumem muito no varejo. Eu acho que o varejo tem a agilidade de adaptar-se rápido, de se adaptar rápido. O problema seria exatamente o impacto pós-pandemia. Pós-pandemia, ontem, o OCDE lançou previsões da queda do PIB, não? E disse que o global vai ser de 6%, e no caso de segunda onda da pandemia vai ser por acima de 7,5% mundialmente, não? E nesses números, Inglaterra seria por acima de 11%, França e Itália também, Alemanha 6-7%, não? Então, vemos que existe ainda, que temos ainda que sofrer os impactos deste Covid. Seguramente não acabou. Vamos a entrar em um período de certa volatilidade. Por outro lado, eu acho que dentro de uma época volátil, eu acho que o setor do varejo é um setor muito ágil no Brasil e pode reagir rápido.
O setor mais de obra grande, de infraestrutura, depende muito mais dos programas que bem falaram Roberto e Eduardo. Perfeito. Só acrescentaria que, realmente, acho que a pergunta quanto aos segmentos, né? O segmento de autoconstrução ou de varejo, ele é muito atrelado à renda e a emprego, quer dizer, ele segue o mais importante, ainda no Brasil todo, e ainda não foi afetado diretamente pela pandemia, no sentido em que existe o desemprego, algum desemprego já crescendo, a gente viu os números aí de abril, mas aí tem o auxílio-desemprego, aí tem os R$600, aí tem, quer dizer, a economia nesse segmento, eu acho que ainda não sentiu no varejo, nessa importante segmento. Na construção civil mais organizada, industrializada, que é o mercado imobiliário, o momento era positivo, segue positivo, com juros baixos, com facilidade de financiamento, e existia aí um vigor do mercado imobiliário, e as obras realmente não pararam. Tanto que a gente sente um mercado de granel, né, puxado pelas concreteiras, muito forte, especialmente no sudeste todo do país, mas no Brasil todo, né? Então, depende, então, desse mercado imobiliário, das tendências, do que a gente vai ver pela frente, o que vai acontecer, se acontecerão tendências diferentes desse mercado pós-Covid, né? A gente tem ouvido aí muita discussão, né? Casas maiores, escritórios menores, não sabemos como vai ser isso depois. Mas, e o último é o da infraestrutura, realmente já chegou a representar 25% do nosso consumo de cimento no Brasil, e hoje não chega a 10%. Então, quer dizer, a infraestrutura realmente é o grande gap que a gente tem. Então, novamente, volta a bater na porta de governos e terem aí planos organizados para a gente enfrentar isso. Legal, legal. Roberto, chega uma pergunta aqui do Thiago Savoy, que para você aqui, né? Que você comentou sobre a questão do novo normal, trabalho remoto, né? E ele pergunta como é que estão os projetos de otimização para que a gente possa fazer as operações com menos intervenção direta nesse novo cenário. Ou seja, a gente tem falado muito em operações contactless, né, no varejo, a gente tem falado o uso de automação na indústria. Como é que você está, se você tem nesse novo normal, no trabalho remoto, como é que você vê processos, a tecnologia interagindo para que possibilite uma operação com menos intervenções? Excelente pergunta. Eu sou fã da tecnologia. Nós aqui na Polimix utilizamos videoconferência desde 2007, quando o Skype foi recém-lançado no Brasil. As nossas unidades, a Polimix tem 7 unidades de cimento distribuídas pelo Brasil, e essas 7 unidades, praticamente todas elas foram construídas por videoconferência. Então, esse novo normal, para nós, não é tão novo, porque nós já utilizávamos esse meio de comunicação que é a videoconferência. Então, isso nos disciplina. Você veja, nós começamos pontualmente às 10 horas, temos uma ata, temos uma agenda e ela vai se encerrar às 11 horas. Então, o que eu estou observando é uma disciplina muito grande, que antes, por uma razão histórica nossa, isso não existia. As reuniões não começavam no horário, não se tinha agenda, não se tinha uma ata. Isso mudou. Isso está sendo mais... Por isso que eu falei anteriormente que nós estamos sendo mais produtivos. E essa implementação de tecnologia nas organizações, eu falo pela nossa, mas acredito aí que dos colegas também está acontecendo, é você entrar na internet e querer comprar cimento. Eu quero 5 sacos de cimento para entregar amanhã na minha casa. Esse vai ser o futuro. E é isso que nós temos que estar preparados para atender os nossos clientes, porque a tecnologia da informação evolui muito. Os nossos celulares, cada vez mais potentes, e você tem que se desvincular dessa forma anterior, que não que não esteja errada, mas a gente tem que buscar formas mais produtivas. Eu entro aqui na internet e hoje eu compro um relógio, eu compro um celular, e seja o que for, nós estamos na nossa organização, na Polimix, buscando isso, atender o cliente online. Perfeito, perfeito. Bom, alguém quer mais falar, fazer um comentário? Eu só dizer que, por assim,
acima do que falou Roberto, que é totalmente certo, é que hoje a tecnologia também permite a transmissão online de dados da produção, por exemplo, não? Nesse momento, falando como exemplo, não? O que está passando no painel do controle de uma sementeira pode ser a 10.000 quilômetros online, monitorado em outro sítio, não? Então, isso dá a possibilidade de muita mais interação entre as pessoas especialistas, não? Depende de que falamos. Então, sim, a tecnologia é muito importante, mas, além disso, a tecnologia hoje entra com inteligência artificial, entra com automações e optimizações dos sistemas muito pragmáticas, não? Estão sucedendo hoje. Seguramente, como o Roberto falou, isso vai ser parte da normalidade dentro de 3, 5 anos, não mais, pode ser menos. Mas isso vai muito rápido e, evidentemente, o padrão esse de trabalho também ajuda de poder trabalhar de maneiras mais flexíveis, não depender tanto da presença física em um lugar. Perfeito, Manuel. Acho que isso é uma tendência muito forte mesmo, que a gente tem visto, todos os conceitos de smart building que a gente tem visto realmente nesse caminho que você citou. Tem uma outra pergunta que chegou aqui de uma pessoa que talvez vocês conheçam, o Paulo Camilo, presidente da BCP. Que a gente até... Então, ele está perguntando o seguinte, que nós estamos com uma queda dos lançamentos de projetos habitacionais, que, na verdade, concentram hoje, como foi comentado anteriormente, a maior demanda pelo cimento no Brasil, né? Mas isso está levando a uma redução do estoque de obras de construção civil, porque a gente tem visto uma redução de lançamento, mas um aumento das vendas. As vendas não pararam. Enquanto vocês estimam que isso impacte o setor cimenteiro? E como evitar que isso aconteça? Vocês têm alguma dica para falar aqui para o Paulo, por favor? Olha, é um pouco difícil a gente prever, né? A gente está sentindo que o segmento que mais cresceu, ou vamos dizer, que tem reagido melhor nesses últimos 2 meses, ou até um pouco mais, é justamente essa construção civil organizada, vamos dizer, das construtoras que consomem o cimento a granel, muitas vezes, ou em geral, via as concreteiras. Então, esse segmento é o que mais está aquecido e, na nossa visão, pelo menos na nossa empresa, a gente entende que isso é uma situação, uma decisão das próprias construtoras de tocarem as obras nesse momento, e as obras já estão... A gente sabe o que significa parar uma obra, então, se já começou a obra... Vocês lembram que o início do ano foi de muita chuva no Sudeste, né? Janeiro, fevereiro, então acho que muitas obras ficaram atrasadas e a partir de março houve realmente uma puxada muito forte e que segue forte no cimento a granel em várias regiões, especialmente no Sudeste. Então, agora realmente preocupa a questão dos lançamentos, porque os lançamentos realmente reduziram muito. Isso vai afetar lá na frente. Não temos ainda essa visibilidade de quanto vai afetar, mas com certeza vai afetar. Então, a gente está vivendo um momento agora de obras em andamento, né, que a gente sente no consumo do granel, mas é preocupante. Realmente é uma questão para a gente estudar e fazer pesquisa sobre isso para ver o impacto, que a gente não tem ainda essa dimensão. É só pensar em outras indústrias, não? Por exemplo, aviação, turismo, restaurantes. Tivemos uma perda de renda importantíssima e, evidentemente, isso vai refletir no mercado de aqui em adelante. E, por isso, minha opinião é que, como saem em todos os países que escutamos trilhões nos Estados Unidos, bilhões de euros, centos de bilhões de euros de cada país em Europa, mais o plano de
780 bilhões da comunidade europeia. Tudo isso para o Brasil seria também uma coisa de planejamento. Eu acho que como a construção como setor, é um setor que divulga mais o investimento de maneira mais dispersada, não, em todos os níveis sociais. Eu acho que aí, com um planejamento exatamente acima das necessidades do país, seja infraestrutura, seja programas como Minha Casa Minha Vida, não? Habitacionais, eu acho que aí a intervenção vai ser crucial, a intervenção do Estado com um planejamento para poder ter menor, aliviar um pouco o impacto. Perfeito. Roberto, você gostaria de comentar alguma coisa? Não, complementando, né, eu volto a insistir que eu não quero pensar a curto prazo. Eu gostaria de pensar a médio e longo prazo, como comentei no início das minhas colocações aqui. O que vai acontecer depois da pandemia? Olha, a gente sabe, quer dizer, é uma incerteza, mas eu estou no ramo de cimento desde 1981, são quase 39 anos, e eu já passei por tantas crises. Se eu começar a enumerar aqui, eu vou tomar todo o tempo restante da apresentação. Eu não quero mais passar por crise. A gente vai superar essa crise. A pandemia nós vamos superar, mas vai vir outra. Não, por favor, o que eu estou pedindo à sociedade, a todos nós brasileiros, às autoridades, aos políticos, é que façam as reformas para que o Brasil possa crescer de forma contínua. A pandemia vai passar, daqui em 2 meses nós vamos passar. O Brasil com juros baixos, a quantidade de dinheiro que o governo vai disponibilizar só pelo não pagamento de rentistas, só esse dinheiro já vai nos proporcionar uma retomada forte a curto espaço. Mas por quanto tempo? Se não houver as reformas, não adianta nada, pessoal, sabe? Isso que eu quero deixar essa mensagem bem forte aqui com vocês. Eu não sei se eu estou me excedendo nessas minhas colocações, mas é o meu sentimento. É esse, deixar as reformas. O Brasil precisa das reformas. É isso aí. Eu acho que esse é um caminho importantíssimo que a gente tem que seguir, mesmo porque aquele lema, vai passar, é que é isso mesmo. Né? Vai passar e a gente tem que continuar com a nossa vida e tocando em frente. E, alinhado com isso, surgiram várias questões aqui associadas à projeção próxima. Tá? Assim, tem umas perguntas aqui, assim, a economia o PIB vai cair 7%, e como é que vai ser impactado o mercado de cimento para... Estamos falando agora de 2021, 2022, né, bem próximo. Né? Aí o pessoal aqui, um comentário aqui acho que foi o Jorge Ramos, que falou aqui, olha, em Salvador eu senti que as lojas de materiais de construção em bairros populares tiveram aumento de vendas. Né? Aí a Elisete também comentou aqui, olha, ela é da Japa Cimento, de Vitória da Conquista, e ela pergunta assim, que se houve redução de produção, né, porque está tendo demora de carregamento e está tendo demanda. Né? Então, esses vários comentários que eu estou perguntando agora o próximo, né, a proximidade nossa, né, assim, os próximos 6 meses, 1 ano, o que vocês acham que vai acontecer com o mercado? Bom, eu acho que a gente tem que voltar para os 3 grandes blocos ou dizer, segmentos de consumo. O varejo segue forte, a gente já falou um pouco, forte, mas assim, normal, mas eu acho que a gente sente que a pandemia talvez tenha desviado um pouco, porque a gente sabe que vários segmentos praticamente fecharam. Né? Se pensar em restaurante, entretenimento, etc. Tal, de alguma forma, talvez tenha sido canalizado um pouco mais para construção, autoconstrução, e a gente está vivendo isso. E ainda a gente não sentiu o efeito do desemprego que deve aumentar, a gente sabe disso, pelas questões de auxílio-desemprego e esse auxílio do governo que está acontecendo. Então, nessa frente do varejo, a gente ainda tem, acho que, alguns meses de mercado mais firme, mas o futuro vai depender da recuperação do país mesmo, do PIB, do crescimento da economia, do emprego. Basicamente é o emprego.
A variável mais forte de correlação do consumo de cimento é o emprego. Então, se a taxa de emprego, de emprego cresce, ou desemprego diminui, o consumo aumenta. Então, tem até uma pergunta que eu estava vendo aqui de alguém de Salvador sobre a proporção do varejo e do granel e do ensacado no Brasil, né? Que é em torno de 70% o ensacado e 30%. Isso varia de região para região, o Nordeste é um pouco menos, o granel em torno de 20%, mas na média do Brasil em torno de 30%. Quer dizer, então 70% em torno disso é o ensacado. Então, é o ensacado que vai, grande parte para o varejo e uma parte ainda vai para construtoras, né? Então, esse é o lado do varejo. O lado da construção civil, eu acho que essa é a grande incógnita. Assim, o ambiente de juro baixo e de financiamento, e tudo isso está favorável para como a sociedade vai reagir a essa situação, essa condição que o pós-Covid, eu acho que é uma grande incógnita. E o terceiro grande bloco, que é o do governo, eu acho que a gente tem um ótimo ministro da infraestrutura, acho que o ministro Tarcísio tem assim, um rol de ações que ele já fez e que tem um projeto, que tem várias outras ações aí de privatização e de investimento em infraestrutura, que eu espero que aconteçam. Se isso acontecer, eu acho que a gente deve ter uma reação positiva, mas ainda é o maior gap que a gente tem nesse canal. Então, realmente fica difícil. O cimento, normalmente, ele reage mais intensamente ao PIB. Se o PIB cresce 5%, normalmente o cimento cresce mais que isso. E se o PIB cai 5%, normalmente o cimento cai mais do que 5%. Então, tem uma sensibilidade maior em relação ao PIB, o consumo de cimento. Então, preocupa se realmente o PIB vier nessa casa de -6%, -7%, com certeza a gente vai ter um impacto importante. Complementar a resposta do Zé, a cada 1% investido em infraestrutura, o PIB aumenta 2,1%. Então, a retomada tem que ser infraestrutura, geradora de empregos, melhora o aspecto de produtividade. O caminho é esse, infraestrutura. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa relação que você passou, Roberto, é por aí mesmo. A gente sabe que o impacto ele é exponencialmente positivo, né? Tem aparecendo algumas perguntas aqui do Felipe Marcon, Alexandra lá na frente, falando sobre sustentabilidade, né? Então, existe uma questão da pergunta sobre a logística reversa para embalagem de saco de cimento, para uso de resíduos, né? Que ações de sustentabilidade vocês enxergam que podem e têm sido já adotadas em termos, digamos assim, para que a gente ganhe mais eficiência e uma resposta mais sustentável à sociedade? Sim, se me permite, claro. Muito importante e primeiro falar que todos os temas, nós como sector, temos comitês, temos especialistas, temos muitos estudos feitos ao nível da BCP e do SNIC, e estão verdadeiramente bastante avançados e promovidos também, promulgados para o governo federal. Eu acho que o Brasil começou com o tema de sustentabilidade nesses últimos anos. Falta ainda muita coisa estrutural, não, do país para poder entrar com mais resultados, não, mais eficientemente. Mas seguramente o tema da economia circular hoje, que tem que ver com todos os rejeitos, seja municipais ou industriais, e a capacidade de utilizar todo isso, todos os volumes, não? Pode incrementar muito. Estamos em um momento onde, dentro de nosso setor, lançamos o roadmap do setor sementeiro para 2050, não? E eu acho que aí os comprometimentos do setor estão muito claros, não só
para o tema de sustentabilidade, mas também como comprometimento para as emissões de gases de estufa. Não? Então, eu acho que o setor está em um modo dinâmico enfrentando essa questão, mas dependemos ainda de muita coisa reguladora de parte de regulamentos para de normatização, não? Para poder andar avançar ainda mais rápido. Eu gostaria de complementar, Manuel, Por favor. e demais, sobre essa questão. A indústria de cimento brasileira é uma das mais eficientes do mundo. Emanuel, que é de origem da Grécia, né, ele pode até corroborar ou não essa minha informação, mas pelo que eu estudo de todas as indústrias de cimento, ela é uma das mais eficientes. E esse quesito de sustentabilidade, a média mundial de fabricação de cimento, a emissão de CO2 por tonelada de cimento é a seguinte: no mundo, em torno de 650 quilos de CO2 por tonelada de cimento. O Brasil, nós estamos abaixo de 600, e a Polymix, como nós utilizamos muitos materiais aditivos, nós estamos em uma faixa de 500, 520. Ou seja, números que dão uma forte sustentação a esse viés de efeito estufa. E também o consumo das energias das nossas fábricas, tanto a energia térmica quanto a energia elétrica, que são os principais insumos para a fabricação de cimentos, os principais custos, nós podemos considerar a indústria brasileira como uma das mais eficientes do mundo. Só para complementar rapidamente, se me permite, irmão, o ano passado a indústria lançou o roadmap tecnológico do cimento, eu até ando com isso aqui na minha mesa, que é um documento que inclusive foi apresentado pelo governo federal ano passado, com um mapa de ações no sentido de redução de emissões para os próximos anos até 2050. Quer dizer, a gente tem isso, um plano que passa por aumentar o coprocessamento. O coprocessamento é a grande resposta da indústria de cimento para a questão ambiental. Quer dizer, um forno de cimento ele é um incinerador praticamente perfeito de resíduos, vários tipos de resíduos. Hoje, no Brasil, a gente já usa isso, praticamente todas as fábricas estão aumentando a taxa de consumo de resíduos para evitar o consumo de combustíveis fósseis. E, além disso, tem toda essa questão que o Roberto falou, de fábricas mais modernas e eficientes que a gente tem no país. E lembrando também que casos como esse derramamento de óleo que teve no Nordeste do Brasil, as fábricas de cimento puderam contribuir também, coletando e queimando esse óleo dentro dos fornos. Quer dizer, então, o forno de cimento, a indústria de cimento, ela tem essa capacidade de dar um destino correto para uma série de resíduos da sociedade. O resíduo urbano, que é uma grande fronteira, que a gente vive isso no dia a dia nosso, poderia ser muito mais utilizado pela indústria de cimento em substituição ao combustível fóssil. Tudo isso, como o Manolo falou, depende de regulamentação. A gente tem avançado bastante com isso, tanto com a nossa associação, a BCP, como com os órgãos de governo. Então, acho que tem bastante coisa boa para fazer ainda, né? Ótimo, excelente. Olha, é aquela história que a gente fala, papo bom passa rápido, né? A gente está já faltando só 5 minutinhos aqui para terminar o nosso tempo aqui. Olha, uma participação de mais de 280 pessoas aqui na nossa live, com mais de 50 perguntas. Uma coisa que eu percebi aqui nas perguntas, muitas perguntas vindo sobre questionando, olha, no Nordeste está demandando mais cimento, precisamos de mais fábricas. Aqui, pessoal, Piauí, Maranhão, o Nordeste em geral, fala o Ceará, aqui está todo mundo perguntando, assim, aí, vamos ter mais fábrica aqui no Nordeste e tal. E realmente ficou muito bem impressionado pelas perguntas. Então, é uma série de perguntas que a gente tem aqui, mas infelizmente a gente tem que passar aqui para a nossa rodada final para vocês se despedirem aqui. E eu acho que a gente vai ter que fazer um outro papo, né? O papo foi muito bom e com muita interação com a audiência. Então, eu já agradeço a todos e, por favor,
Assim, assim, Roberto, você quer começar aqui a falar suas palavras finais aqui, por favor? Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Realmente foi esclarecedor poder responder as perguntas e fazer esse debate com o intuito de melhorar o nosso setor e também melhorar a nossa economia, a economia como um todo, né? Todos nós brasileiros necessitamos tanto. Chega de chicken fly, chega de voos e galinhas. Precisamos de uma estabilidade. E essa estabilidade passa por todos nós na sociedade. Então, muito obrigado ao convite, aos meus colegas panelistas, ao convite ao SNIC, à BCP, e que outros colegas também possam dar sua opinião para o crescimento do nosso setor e principalmente do nosso país. Perfeito. Manuel. Bem, eu vou ficar com o que falamos como último, porque eu acho que aí dentro está todo, é sustentabilidade. Eu acho que, inclusive, o que falou Roberto no princípio, que estou muito de acordo com isso, o tema, inclusive, o crescimento tem que ser sustentável. O crescimento não é uma coisa de par de anos bons e depois o desastre, não? Então, a sustentabilidade tem que existir. Nós sabemos que todo mundo, nesse momento, está vindo os negócios e os setores de outra maneira. Eu acho, por outro lado, que o setor cimenteiro aqui no Brasil é bastante avançado nisso. Sua participação nas grandes mesas, não? Sobre a indústria sustentável e a indústria responsável, a participação do Brasil é muito, muito notável. Então, isso dá otimismo. Eu sou otimista também para a época pós-pandemia, porque estou vendo que verdadeiramente programas existem. Evidentemente, nunca podemos saber que 100% disso vai ser uma realidade, não? Mas existem e isso é verdadeiramente muito positivo. Então, sim, otimista também, com certa moderação, porque vamos a ter impacto nos próximos meses, ou poderia ser antes. Por outro lado, também estender todo o meu agradecimento à BCP, aos organizadores, hermano, você e aos meus colegas aqui para essa ótima para esse último bate-papo. Obrigado. Bom, obrigado, Manuel. Zé Eduardo. Também queria agradecer o convite, fico à disposição aí para outros papos. Acho que tem muito assunto, a gente percorreu vários, mas acho que sempre tem mais coisa para conversar. Estou à disposição, inclusive para as perguntas que foram enviadas, a gente pode responder também, sem problema. E torcer para que o país ache os caminhos, né? Os caminhos de redução de desigualdade. Eu acho que esse momento a gente ficou evidente isso. Então, eu acho que o cimento, com certeza, está associado à qualidade de vida, à qualidade de moradia, de urbanização e de transporte, mobilidade, e tudo. Onde a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem o cimento, tem a construção civil. A construção civil é o setor que mais emprega. Então, assim, todo governo devia priorizar só por isso, né? Quer dizer, é o segmento que mais consegue empregar a população. Então, acho que tem várias frentes possíveis e positivas aí para esse nosso país para avançar. E a indústria de cimento, acho que está preparada, com tecnologia, com fábricas modernas e com toda a disposição aí para ajudar o governo e a sociedade. Então, estamos à disposição aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Zé Eduardo. Obrigado, Manuel. Obrigado, Roberto. Acho que foi um papo muito, muito legal. Obrigado a toda a audiência que esteve aqui com a gente, né? Eu vi até o final aqui, só precisamos de mais lives. Vamos ter, né? Assuntos concretos é uma ação que a gente, com a Crit Show, a gente começou aqui, a gente sabe que está tendo muita aderência ao mercado. Dia 18 de junho agora, a gente vai ter um webinar falando sobre tecnologia no canteiro de obras. No 17 a gente vai ter um papo com o Jairo da BESC, né, falando
como as empresas de concretagem podem contribuir para o aumento de produtividade nas obras. Então, são papos que a gente vai continuar trazendo aqui para todos, né? E que vão culminar lá na Concrete Show, no dia 24 e 26 de novembro, no São Paulo Expo, né? A grande feira do evento, né? Para que a gente realmente mostre toda essa pujança desse mercado, que é fundamental para o crescimento do Brasil, não só em termos do PIB, mas também em termos da empregabilidade, né? Como todos aqui colocaram. Então, agradeço a todos, muito obrigado mesmo, e tenham todos um bom dia, e vamos em frente, porque tem muito trabalho à nossa frente. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Abraço. Tchau.